Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos e minhas amigas, mais uma vez eu estou aqui para lhes trazer algo muito importante para a sua vida e para a minha vida também, que é a palavra do Senhor. Vamos ler 2 versículos da palavra de Deus, que está escrito ali no livro do profeta Josué, no capítulo 1, do versículo 8 e o versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. No versículo 9, diz assim: não temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? E neste momento, meus queridos e amados irmãos, eu estou com a palavra de Deus, com a palavra de Deus nos meus pensamentos, para distribuir, para levar até você também, que está passando por momentos difíceis. Eu não sei de sua vida, eu só sei que o Senhor seja contigo por onde quer que andares. Então, não desfaça da palavra de Deus nos momentos mais singelos, mais tristes, mais profanos que temos passado, porque situações difíceis nós passamos todos os dias. De qualquer forma, nós estamos numa situação meio difícil, mas procure meditar na palavra de Deus, porque aqui está escrito: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso não é algo que nós ouvimos de qualquer forma, que nós estamos em uma festa, que nós estamos em um lugar que ali se aglomera muitas pessoas para ouvir algo talvez que nós desejamos. Mas lembre-se que o que está escrito na palavra de Deus. Porque muitas vezes nós nos aglomeramos em lugar que nós vamos ouvir palavrões, nós vamos ouvir coisas que não devíamos ouvir, até palavrão que elevam coisas ruins, que nós ficamos pensando por que acontecem essas coisas, porque ali certamente eles não estão falando da palavra de Deus. Mas quando alguém fala da palavra de Deus, alguém está falando da palavra de Deus, da boca dele não vai sair coisas fatais, coisas pornográficas, não vai sair coisas maléficas.
Ali, da boca daquele que está falando a palavra de Deus, só vai sair conselho para que você e eu sigamos e façamos conforme nele está escrito. Porque nós não somos perfeitos, nós erramos, nós andamos em caminhos tortuosos, nós andamos por caminhos largos que nós pensamos que nós somos dono de todas as coisas, mas não somos dono nem de nós mesmos. Porque um dia a coisa que nós mais tememos é o dia da nossa morte. Porque nós não somos dono de nós. Porque vai ter um dia em que nós vamos ser esquecidos aqui na face da terra. Mesmo que nós sejamos lembrados algumas vezes, mas o mundo, ele vai esquecer, as pessoas vão esquecer que nós existimos um dia. Mas isso fala na palavra de Deus, que quando Deus criou o mundo, Deus criou o homem também, e deu ao homem o paraíso, e deu ao homem toda a liberdade para que ele fizesse, falasse e comesse dos frutos que ali estavam. Mas ele disse, somente da árvore que está no centro do jardim, nela não tocarás, porque no dia em que nela tocar, certamente você vai morrer. Meu amigo e minha amiga, isso é o mandamento de Deus. Deus deu o mandamento para o homem para que ele não fizesse aquilo, e ele fez. Por isso nós herdamos a morte do pecado. E ele cometeu o pecado. E nós fomos condenados com aquele pecado naquele dia que ele cometeu. Até nos dias de hoje ele prevalece, porque Deus falou, no dia em que nela você tocar e comer aquele fruto, certamente você vai morrer. E a morte veio e repassou a todos os homens. Aqueles homens que foram fiéis a Deus, como Noé, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, José, e todos eles herdaram a morte também. E nós não somos diferentes. Nós estamos no mesmo barco que eles estão. Nós também vamos passar por este momento. Mas aqui na palavra de Deus disse, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Porque se Deus, o Senhor, falou para nós meditarmos neste livro, porque nós fugimos, nós não queremos, nós não aceitamos, nós saímos fora do hábito da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina como nós devemos fazer para que um dia nós possamos herdar também um paraíso que o Senhor Jesus foi preparar para todos nós. E esse dia, muito em breve, vai chegar. E esse dia, muito em breve, vai vir. E vai haver choro e ranger de dente, vai haver terremotos, vai haver muita coisa. Mas aqueles que fizeram o que a palavra de Deus ensina, eles não vão passar por estas lamentações, por este sofrimento, eles vão ser recolhidos para morar com o Senhor no paraíso. Que o Senhor Jesus disse, eu vou para o Pai, mas vou preparar-vos lugar. E esse lugar, ele está preparando. Ele está preparando para cada um de nós que meditamos na palavra de Deus e guardamos os mandamentos do Senhor. Porque nós somos pecadores. Aqueles homens que foram fiéis a Deus,
aqueles homens que Deus entregou para eles, que deu o privilégio para eles tomar conta daquele povo, eles eram pecadores. Moisés, Noé, Abraão, Isaac, Josué, Elias e muitos outros, Davi, eles passaram por cima do momento das ordens do Senhor. Mas quando eles viam que eles estavam ultrapassando as leis do Senhor, eles voltavam atrás e dobravam diante do Senhor e pediam por misericórdia para que Deus amputasse aquelas desobediências de suas vidas, de seus corações, de seus pensamentos, para que eles não fossem castigados, que eles não fossem maltratados pelo diabo, porque o diabo vem senão para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. É isso que o Senhor tem para você, tem para mim, tem para todos aqueles que diz aqui a palavra de Deus. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medite nela dia e noite. Porque se nós fizermos isso, o diabo pode vir com os seus exércitos, querer que nós desfaçamos das leis do Senhor. Mas ele não vai conseguir. E ele não consegue, porque o Senhor, ele é perfeito. O Senhor, quando ele fala, ele cumpre. Ele não é igual o diabo, Satanás, igual você vê no mundo hoje, nos dias de hoje, o que está acontecendo. Pessoas não têm respeito com nada que é do próximo. Eles pegam, assaltam. Isso tudo é o diabo que está colocando em seus corações, em suas mentes, para que eles façam isso. E depois, sabe o que acontece com eles? Eles vão perder a liberdade de viver em liberdade no sol, andar, trabalhar, passear para os lugares, divertir. Eles vão ficar ali em um lugar aonde que eles não podem nem cantar, eles não podem nem suspirar, eles não podem nem suspirar alto que o outro que está ali junto com ele vai querer impor em sua vida. Mas Deus não faz isso. Deus está dizendo para você, antes, não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Porque Deus promete isso e Ele vai te recompensar. Ele não vai te prender você em uma jaula, em uma cadeia, colocar gema em sua mão para apertar seus pulsos, não. Porque a gente vê as pessoas reclamarem, né, de tudo isso que acontece. Porque viver na liberdade do Senhor é uma coisa muito legal. Embora a única coisa que o Senhor ele está dizendo, medite, não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Porque quando o Senhor está falando, Ele está falando algo que Ele planejou para a sua vida. Algo que Ele está entregando em suas mãos. Para que você possa
viver uma vida feliz, uma vida alegre, junto com a sua família, para que não haja atrito entre você e os demais que você está convivendo. Porque muitas vezes tem pessoas que elas sorriem para você, mas o coração dela está ardendo de ódio só de estar ouvindo a sua voz. Mas a palavra de Deus, ela não ensina essas coisas. Deus não ouve, Deus não deseja, Deus não faz algo para que você caia no vale e não pode nunca mais sair dali. Porque se você estiver caído em um vale, ele estende a mão querendo tirar de lá. Se você estender a mão para ele, certamente você será salvo das condenações. Meu amigo e minha amiga, a palavra de Deus, ela é perfeita, cheia de glória, de paz, ela só nos traz alegria. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo um dia entregou a sua vida ali no Calvário, para que você pudesse novamente viver a paz que Ele sempre desejou que nós vivêssemos na face da terra. Porque quão difícil quão triste é que nós passamos por dificuldade, que nós não temos condições de sair desse sufoco sozinho, a não ser pela graça e pela misericórdia do Senhor. Porque o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. E para que nós tivéssemos vida, Ele precisou de entregar a sua vida em troca por nossa vida. E assim nós vamos, por isso ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Esta é a palavra que Deus está te mostrando neste dia. Hoje, a palavra de Deus, ela é mencionada por todos os lados, mas muitas vezes nós não ouvimos, nós passamos despercebido, nós nem olhamos quantos convites nós ouvimos para que nós pudéssemos assistir uma reunião de alguns irmãos. Nós só falamos, amanhã eu vou, se sobrar um tempinho eu vou. Mas aqui está escrito, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar. Por que nós vivamos uma vida atribulada do jeito que nós estamos vivendo? Muitas vezes, isso é para provar. Deus talvez concede isso para provar a nossa mente, o nosso coração, para provar a nossa fidelidade diante dele, diante da sua palavra que ele nos deixou. Porque muitas vezes nós não cuidamos do que pode acontecer, mas Deus nunca abandona, porque ele disse aqui,
o teu caminho será bem-sucedido. Não te mandei eu ir, não te mandei eu, e se ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus, ela é sempre, sempre perfeita. Ela não te desvia para lado nenhum. Ela sempre te dirige na direção reta, porque lá o Senhor está aguardando para a festa do último dia. E isto será bem sucedido para aqueles que sempre, sempre obedecem à palavra de Deus. E vamos ficar por aqui. Que Deus há de abençoar a sua rica e santa palavra. E Missões Evangélica no Lar Viver Feliz agradece a você que ouviu essas palavras e que possa aceitar o Senhor Jesus como seu único e eterno Salvador, porque não existe outro que pode te dar a liberdade de viver feliz eternamente onde Ele está. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém.